Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabrício. Ah, Hoje a nossa videoaula aqui é focada em cima de manutenção, no caso, né? Processo de desmontagem do netbook, um netbook positivo, utilizado nas aulas de estudos avançados e também manutenção e configuração de hardware do curso técnico. Então isso aqui vai como material de apoio aí, então, para processo básico, né, e simples de desmontagem do netbook. Então, o primeiro processo que a gente vai fazer, tá, no caso, é remoção da bateria, não esquecendo desse pequeno detalhe e muito importante detalhe, tá? Sempre para qualquer tipo de manutenção, limpeza, troca de peça, é importantíssimo sempre remover a bateria e desconectar qualquer tipo de energia que esse equipamento esteja recebendo. Então, no caso aqui, para remoção da bateria, nós temos uma trava, tá? Essa trava deve ser deslocada para o lado onde existe um cadeado aberto, tá ali, a bateria vai ser ejetada. Tá? Nunca trabalhem com baterias, nunca trabalhem com energia, com conector de energia plugado. Isso pode reverter algum problema de energia e causar algum dano no equipamento, tá? Outra coisa também que a gente vai precisar, a gente vai usar aqui um kitzinho de chave de precisão, kitzinho básico, né? Custo de 7, 8 reais mais ou menos esse kit. Com ele a gente pode fazer toda a parte de desmontagem, montagem, netbooks, que é o caso desse, tablet, tá? Então é importante um kitzinho desses aí. Nós vamos começar então removendo o teclado, então vamos utilizar aqui uma chavezinha de fenda, tá? De 1 milímetro. Com essa chavezinha a gente vai remover então o teclado da máquina, tá? O teclado, na verdade, ele é fixado no chassi do gabinete por 4 travas, tá? São travas branquinhas que provavelmente pelo vídeo não dá para enxergar, tá? Mas essas travinhas elas são essenciais para remoção desse tipo de arquitetura de teclado e de netbook. Alguns outros modelos podem ser de outro procedimento, então sempre é bom recorrer a pesquisas na internet, YouTube, vídeos explicativos sobre processo de desmontagem de outros modelos de netbooks e também notebooks, tá? No nosso caso aqui a gente vai utilizar essa chavezinha para deslocar a trava para a parte interna do chassi e com a mesma chave fazer uma pequena alavanca, sempre tendo cuidado para causar o mínimo de dano possível no chassi, tá? E também evitar de ter contato com as teclas e acabar soltando algumas delas. Até mesmo podemos correr o risco de quebrar, né? Só soltei aqui uma extremidade, com a outra chavezinha eu estou fazendo ali a segurança dela, né? Para ela não voltar para sua posição. E continuo agora fazendo o mesmo procedimento nas próximas travas, né? E vou levantando levemente o teclado para ele ir soltando, tá? Então ali, tá? As 4 travinhas e o teclado vai ser removido então do chassi do netbook, tá? Então isso é importante, tá? Evitar de causar danos, né? Então aqui, esses aqui são danos que ficam, ou marcas, evitar essas marcas aí, então evitar isso aí. Notar que o teclado ele é conectado então à placa-mãe por meio de um cabo flat, que é esse cabinho preto aqui, que é fixado em um conector do teclado na placa-mãe e ele possui duas pequenas travas que normalmente são pretas ou cinzas, isso pode variar de um modelo para o outro, e geralmente essas travas elas fixam, né, fixam o cabo flat no conector, então a gente precisa remover essas travinhas apenas deslocando elas, né, para a parte oposta, né, para a parte em direção ao cabo flat, para a gente poder remover esse cabinho flat sem causar nenhum dano, sem cortar ele ou até mesmo acabar danificando esse cabo aí, tá? Tá ali, cabinho flat removido corretamente, teclado removido então do sistema computacional.
Com isso a gente vai ter um contato agora mais aprofundado com a parte interna do chassi e dos componentes internos do netbook. Precisamos agora então remover dois pequenos parafusos que são responsáveis por fixarem essa pequena base de alumínio, essa pequena proteção de alumínio emborrachada ao redor, que são uma proteção que tem, no caso, a parte interna do computador e evita que algum resíduo, alguma coisa venha a cair e acabar tendo contato direto com os componentes internos aí, tá? A questão dos parafusos é sempre bom ir organizando eles de forma a manter eles próximos dos componentes removidos. Então, no caso, essa tampinha de alumínio, uma proteção, né, que evita que resíduos possam cair para dentro aqui do sistema computacional, tá? Então, a proteçãozinha de alumínio removida. Temos agora uma visão geral de parte da placa-mãe, no cooler, tá? Cooler, responsável pelo resfriamento dos componentes internos, processadores, chipsets, tá? Temos aqui também um contato visual já com o módulo de memória RAM, tá? Que está conectado, encaixado num slot de memória. Temos aqui também uma visão do nosso SSD, que é o nosso meio de armazenamento permanente de dados, tá? É um famoso HD, só que nesse caso ele usa a tecnologia SSD. Ele é conectado então aqui numa interface SATA, que seria o conector SATA, tá? Que por sua vez está plugado ou conectado a um conector na placa-mãe, que é responsável por fazer toda a mediação, transferência, recebimento de dados do sistema computacional com o SSD, tá? Então geralmente o SSD é onde fica o nosso sistema operacional, nossos aplicativos, utilitários, nossos dados, tá? Então a gente vai estar fazendo a remoção dele agora. Bom, para a remoção do SSD, ele é fixado então numa base de alumínio que está aqui embaixo. Essa basezinha de alumínio, ela tem dois pinos mais dois parafusos, dois pinos que fixam o SSD e dois parafusos que fixam o SSD, respectivamente nessa base, né, nesse protetorzinho aí. Então vamos remover, são dois parafusos. Lembrando que a questão dos parafusos, né, é sempre importante organizar os parafusos, prestar atenção na sequência, prestar atenção no tamanho dos parafusos. Tá? Esses equipamentos eles variam muito o tamanho dos parafusos. Tá? Então tem que ter cuidado nessa questão aí, para evitar que na hora da remontagem não fique faltando componentes de serem fixados, né? E também sobrar parafusos, que é uma coisa que às vezes pode acontecer. Então tem que ter cuidado com isso aí. Tá? Desparafusei ali de forma diagonal os dois parafusos. Agora eu vou soltar o cabo flete, cabinho laranja aqui. Então ele tem aqui um conector, esse conector ele usa o sistema de alavanca também, né? Então coloco uma chave, até mesmo o dedo, e posso levantar essa trava mais escura e soltar o SSD, tá? Aqui nosso SSD está solto, tá? O SSD, tá? O SSD, para quem não conhece, então é o nosso dispositivo de armazenamento permanente de dados, né, que usa uma tecnologia flash, mesma tecnologia utilizada nos módulos de memória RAM. Tá? Na parte inferior dele a gente encontra todo o circuito integrado, seus componentes, o chipset responsável por controlar, ou seja, controlador do funcionamento desse sistema de armazenamento. Aqui está o cabo flete, que a gente acabou de soltar ele do conector da placa-mãe, tá? E aqui essa partezinha cinza mais escura é a interface, né? O meio de conexão, o famoso SATA. Vamos desplugar ele aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha. Ó. Então esse cabo aqui é responsável tanto pela transmissão de dados, esse conector menor, transmissão de dados, e esse conector maior
para alimentação de energia. Então, esse circuito integrado necessita de energia e por meio desse cabo flat a energia e também os dados são transmitidos para esse componente aqui, ok? Então, deixamos ele aqui, perto dos seus respectivos parafusos, com sua interface ali, e vamos organizando isso aí. Precisamos também remover essa base de alumínio, né? Essa base de alumínio aqui para facilitar a remoção futura aqui do nossa placa de rede sem fio, a placa wireless, usada para conexão à rede sem fio, transmissão de dados sem fio, muito usado hoje por componentes portáteis, né? Então vamos remover essa base aqui de alumínio também, lembrando novamente os parafusos, questão da organização, tá? Importante o técnico ser organizado, tá? Ser caprichoso com o equipamento, tá? Para evitar futuros problemas também. Então vamos remover essa proteçãozinha aqui de alumínio, tá? Aqui. Tá aí, removemos o parafuso. Um cuidado, né, que nesse caso aqui a gente tem dois parafusos de tamanho diferente, tá? Não sei se dá para ver aí. Esse daqui é o menor, vai na parte interna, e esse vai na parte mais externa, mais pro lado da tela do netbook, tá? Vamos deixar ele aqui e vamos remover essa basezinha de alumínio, tá? Tá bem fácil de remover ela, tá? Ela tem uma leve pressão aqui que a gente precisa fazer para remover. Aí, removemos ali a basezinha, sempre evitando de ter o mínimo de contato com os componentes eletrônicos. Próximo passo vai ser então a remoção da placa de rede sem fio, ou a placa wireless, né, responsável pela conexão sem fio do meu equipamento. Ela tem aqui um pequeno fio, normalmente preto, tá? Esse fio é responsável então para conectar, pela conexão da placa de rede sem fio com sua respectiva antena. Fica desse lado, lado direito aqui da tela do netbook. Então a gente precisa remover esse conector aí com cuidado para evitar de danificar ele, tá? Podemos usar o dedo aqui, até mais prático, tá? Removemos o conectorzinho, tá aqui. Esse conector aqui, não podemos esquecer dele depois, porque ele é responsável pela antena. Mais um parafuso, que fixa então a placa de rede wireless, tá? No seu respectivo conector, ou seu respectivo slot, né, de encaixe, denominado mini PCI. Então essa placa é uma placa de rede wireless mini PCI, que está conectada num slot de expansão mini PCI. Colocamos ela aqui também, tá? E agora vamos remover aqui então o nosso módulo de memória RAM. Então a memória RAM, para quem não lembra, é a memória volátil do sistema computacional, né, onde ficam armazenadas todas as informações que o processador está processando ou que irá processar. Memória que necessita de energia para existir. Então essa memória é chamada de memória RAM, memória de acesso randômico ou aleatório, e ela está fixada por duas travas. Então com os dois dedos indicadores soltamos essas respectivas travas, ó. Estão aqui, estou apontando a elas. Soltamos elas e a memória vai ser literalmente ejetada, né, removida, solta do seu respectivo slot de memória RAM. Então removemos a memória, sempre lembrando que não devemos ter contato com o circuito integrado, com os componentes eletrônicos que formam as memórias, os microchips, né, os chips de memória. Tá? E também com seus terminais, que é essa parte dourada aqui, onde é feito o contato eletrônico. Então, removida aí a memória RAM, tá? Temos então aqui
primeira aula então de desmontagem do netbook, tá? Aula que vai ser ilustrativa para o curso. Espero que tenham gostado e em breve já estaremos com um segundo vídeo que explica o processo de remontagem e também o processo de teste de remontagem. Até a próxima.